passada, nós gastamos aí 2 aulas falando de uma ferramenta que está muito comum, né, no sistema de gestão ambiental, na gestão ambiental como um todo, que é a análise do ciclo de vida, né? Alguns de vocês, eu sei, que já fizeram essa disciplina, né, optativa, que é apenas um apanhado bem geral do que seria uma análise do ciclo de vida. E na nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer, nós vamos dividir em 2 partes. A gente vai fazer um pequeno exercício, aí se vocês até forem no Sigai e puderem baixar a planilha em Excel que está lá, nós vamos fazer um pequeno exercício juntos e depois vou apresentar para vocês como que essa ferramenta, ela de acordo com a norma 14.001, ela é vista. Nós vamos discutir um pouquinho disso. E no finalzinho da aula, se não der tempo, deixamos para a aula de amanhã, nós vamos falar um pouquinho sobre outra ferramenta de sistema de gestão, que é inventário de emissões. Isso daí está muito na moda, digamos também, né? Principalmente nessa modalidade, poderia chamar de modalidade de sistema de gestão, que é, você já deve ter ouvido falar, o ESG. Né? ESG. Isso a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, ok? Então, gente, só revisando, análise do ciclo de vida nada mais é do que a contabilização dos aspectos e impactos ambientais da produção de um produto ou da oferta de um serviço, considerando todo o ciclo de vida desse produto ou desse serviço, né? Essas são as etapas da ACV. Na primeira etapa, nós definimos o escopo da análise. Na segunda etapa, nós fazemos o levantamento, né, o balanço, digamos assim, de massa e energia de toda a análise, certo? De todo o ciclo de vida, perdão. Nessa terceira etapa, etapa, como eu sempre gosto de dizer, né, nós colocamos aquele óculos, aquela lupinha, e enxergamos todos os ciclos de entradas e saídas da fronteira do meu sistema, levantados na etapa anterior, enxergamos na perspectiva da categoria de impacto, ou das categorias de impacto que nós queremos analisar. E, por fim, nós temos uma etapa de interpretação, que, de certa forma, ela acontece em todas as 3 etapas anteriores, que permite até trocas, né? Uma redefinição ou um refinamento de inventário, de escopo, que é a etapa de interpretação. Bom, isso daqui nós falávamos na semana passada, e eu gostaria de iniciar a nossa aula fazendo um rápido exercício com vocês sobre a produção de óleo de soja, né? Então, eu tenho alguns dados até da realidade brasileira. Eu vou mostrar para vocês, né, como que nós fazemos uma análise do ciclo de vida, considerando a produção de óleo de soja no Brasil. Se vocês olharem, né, só para lembrarmos, nós temos aqui qual que é a função do meu produto. Meu produto de interesse é o óleo de soja. A unidade funcional, ou seja, como que eu vou quantificar a função do meu produto, que no caso é alimentação, estou considerando que é 1 quilo de óleo de soja. Então, meu fluxo de referência será 1 quilo de óleo de soja, não grão, né, mas de óleo de soja. Eu estou considerando apenas uma categoria de impacto, até que são as mudanças climáticas, até fazendo um paralelo aqui a um indicador, nós vamos falar um pouquinho dele amanhã, no início da semana que vem, que é o Carbon Footprint. Peço desculpas aí para o pessoal que fez a disciplina de ciclo de vida, porque nós gastamos aí pelo menos umas 2, 3 aulas falando desse indicador, né? Mas é a pegada de carbono, né? As fronteiras do meu sistema é cradle to gate, ou seja, eu considero a etapa agrícola e a etapa industrial apenas. Eu não estou considerando o transporte aqui e também não estou considerando a distribuição aqui. Eu quero o meu produto aqui na porta da minha usina, a minha usina de extração de óleo, né? E sabendo, né, visualizando aí que nós temos uma contribuição, múltiplos produtos aqui, né? A alocação, eu estou para tratar múltiplos produtos, eu estou assumindo que eu vou utilizar a metodologia de alocação, e nessa metodologia de alocação eu farei a alocação mássica. Então, só lembrando, né, o que nós falávamos aí de alocação, é uma das técnicas, né, para nós
dividirmos a culpa dos impactos ambientais acontecidos anteriormente. Então, assim, esse daqui é a análise do meu ciclo de vida, né? Dentro da minha fronteira, desse tracejado aqui, eu tenho o que eu chamo de foreground, sistema foreground, ou seja, são as etapas que eu supostamente tenho controle, um controle direto, ok? Guardem bem esse termo, controle direto, porque daqui a pouco, quando nós migrarmos essa ideia do ciclo de vida para ISO 14001, nós vamos usar mais ou menos essa ideia de controle direto, né? Então, são etapas que, a princípio, eu tenho controle direto. E aqui eu tenho os meus inputs de cada etapa, obviamente, cujo controle ele não é tão direto assim, né? Então, numa análise de ciclo de vida, quando eu consumo fertilizante para produzir o meu óleo de soja, eu estou considerando que todo o impacto ambiental embutido nesse fluxo é também contabilizado. E aqui também, e aqui também, e aqui também. Beleza? Então vamos migrar rapidamente para o Excel. Vou contabilizar aqui para vocês, né? Na semana passada, no finalzinho de semana passada, nós fizemos um cálculo aqui, né? Da pegada de carbono, digamos assim, para a produção de 1 tonelada ou 1.000 quilos de grão de soja. Grão de soja. E o meu resultado, né, foi 313 quilos de CO2. Então, para cada grão de soja produzido no Brasil, eu tenho uma emissão de 300 quilos de CO2 para a atmosfera. Não é uma coisa tão pequena assim, né? Só que, na verdade, o ciclo de vida que eu quero que vocês façam, né, ou nós podemos fazer juntos, é esse ciclo de vida aqui. Vou explicar, aqui já estão as duas etapas, né, vocês devem já reconhecer. Aqui eu explicitei apenas a entrada de dois insumos, outros estão implícitos, né? Você lembra lá de fertilizantes, defensivos, que estava separado, né? Outros estão implícitos, mas eu vou explicar isso daí para vocês. Vocês conseguiram, por gentileza, poderia me falar se conseguiram baixar o Excel? Aí? Uhum. Certo? Ruth, Isa, Adriele, conseguiu? Sim. Sim, certinho. Perfeitamente. Tudo Então vamos certo. juntos. Se vocês quiserem, podem acompanhar, ou se quiserem, podem ir fazendo juntos aí. Bom, todo ciclo de vida, pelo menos dessa forma como nós estamos fazendo aqui, ele começa de trás para frente, né? Eu tenho inventários específicos de cada uma dessa etapa. Isso aqui é o meu inventário. Então, por exemplo, esse inventário aqui, para produzir 3 toneladas ou 3.000 quilos de grão de soja, eu consumo tanto de semente, eu consumo tanto de fósforo, eu consumo tanto de defensivo, né? Para produzir tantos 1.000 quilos para processar, no caso aqui, né, 1.000 quilos de grão de soja, eu tenho esse inventário, produzindo óleo de soja, torta de soja e assim por diante. Farelo, né? A torta seria o farelo. Bom, a questão é a seguinte. Vamos dar uma olhada o que está por trás desse inventário. Toda vez que o inventário, aquela segunda etapa, é você proporcionar, é você levantar exatamente isso daqui. Certo? Inventários individuais de cada uma dessas etapas. Só que, quando você, num software, CIMAPRO ou OpenLCA, que eu uso na disciplina, o Gabi, por exemplo, você simplesmente joga esses inventários originais lá e não se preocupa em fazer. Você deve fazer apenas a ligação, né? Ou seja, o que sai em um entra no outro. É isso que você deve se preocupar, é mostrar como é que as etapas individuais elas se ligam. E as contas, né, geralmente são multiplicação de matriz, inversa de matriz e tal, elas são feitas pelo software. Porque aqui é um exemplo muito tosco, né, muito simples. Mas no software, juntando vários, né, 300 ciclos de vida, você acaba fazer no Excel assim fica muito, muito complicado. Então, como é que funciona?
Além desses inventários, na terceira etapa do ciclo de vida, nós temos a avaliação dos impactos ambientais. Nessa etapa, o primeiro item que deve ser feito é olhar para o meu processo, para o meu ciclo de vida e caracterizar os fluxos de interesse. Não são todos os fluxos que estão aqui que possuem ou que estão associados a emissões de gases de efeito estufa. Não são todos eles, né? Então, por exemplo, se eu pegar os fluxos elementares, aqueles que vão direto para a natureza, você vê que eu estou colocando o valor 1 apenas em CO2 e N2O. Aqui eu já tenho um valor 30 para CH4, 1 para CO2 e 265 para N2O. O que significa esses valores? Esses valores, como nós vimos na aula passada, são os fatores de caracterização, estão em vermelho, né? Fatores de caracterização nada mais é do que a quantificação daquele fluxo em termos do impacto ambiental analisado. O impacto ambiental que eu estou analisando aqui são mudanças climáticas, é a emissão de gases de efeito estufa, só que os gases de efeito estufa são diferentes e podem impactar o clima de forma diferente. Especificamente para essa categoria de impacto, o fator de caracterização utilizado é o Global Warming Potential, potencial de aquecimento global. E de acordo com dados do IPCC, o óxido nitroso, né, o N2O, ele é 265 vezes mais estufa que o CO2. Por isso que o fator de caracterização dele, neste caso, nessa categoria de impacto, eu quero dizer, é 265. Toda vez que eu tenho uma emissão de N2O, eu vou multiplicar esse fluxo por 265. No caso do CO2, o valor é 1. Então, assim, todos os fluxos em vermelho, eles são fluxos selecionados e passíveis de serem caracterizados para essa categoria de impacto. Certo? Só que, voltando aqui ao nosso caso, vocês veem aqui que eu não tenho apenas fluxos elementares. Para produzir a soja, para produzir o óleo de soja, eu ativo outros ciclos de vida, fertilizantes e tal. Então, como que eu representei isso nesse nosso modelinho aqui em Excel? Através de fatores de emissão, que estão em verde. Fatores de emissão nada mais é do que o ciclo de vida daquele determinado produto, que neste meu caso é um input. Esse 1,80, o que significa? Significa que para cada quilo de semente de soja produzida, ou seja, eu faço um ciclo de vida para a produção da semente de soja. Mesmas coisas. Contabilizo entradas e saídas e tal. Para cada quilo de soja de semente produzida, eu emito para a atmosfera 1,80 kg de CO2 equivalente. Isso que significa esse 1,80. Ou seja, se eu, no meu ciclo de vida, eu consumo 1 kg de soja, quer dizer que, na perspectiva do ciclo de vida, eu estou emitindo para a natureza 1,80, além das minhas emissões, eu estou emitindo para a natureza 1,80 quilos de CO2 equivalente. Aqui eu faço um paralelo pelo seguinte, daqui a pouco nós vamos ver a relação ou a insistência da norma ISO 14001 de analisar, né, ou de rodar o sistema na perspectiva do ciclo de vida. Vão guardando isso, né? Tem certas coisas, emissões associadas ao meu processo produtivo que eu consigo evitar, né? Utilizar menos diesel nos meus caminhões, ou utilizar uma fonte de energia renovável, produzir eletricidade através da biomassa para abastecer os meus processos elétricos, enfim, né? Só que tem certas coisas que eu não consigo controlar, como, por exemplo, a pegada de carbono dos meus fornecedores. Não consigo controlar de maneira direta. Mas vamos supor, e isso já existe, que eu exija que os meus fornecedores eles me forneçam um inventário de emissões. Eu posso muito bem, baseando-me nos inventários de emissões dos meus fornecedores, falar, não, eu vou preferir esse fornecedor do que esse,
Porque esse fornecedor ele tem uma pegada de carbono menor. Pegada de carbono ou outros impactos. Viram como as coisas elas acabam linkando? Né? Nessa minha produção de óleo de soja, supondo que eu seja o produtor de óleo de soja, eu poderia, ou o produtor da soja, eu poderia falar assim, olha, eu vou pegar fertilizante deste meu fornecedor, porque no processo produtivo desse fertilizante existe uma compensação ou existe menores emissões de gases de efeito estufa, o que vai impactar no meu processo, o que vai impactar talvez no meu possível cliente para quem eu vendo o grão de soja para ser esmagado e virar óleo. Olha como é que no o ciclo de vida ele acaba realmente fazendo uma, como é que poderia dizer, motivando, né, boas práticas. O ciclo de vida, as coisas, os processos individuais, eles estão sempre linkados, né? Ok? Então, voltando aqui, esses meus valores em verde, que está aqui, significa o fator de emissão associado a este input que eu considero no meu inventário. Tá? Então, assim, quando nós fazemos uma análise do ciclo de vida, pelo menos para nós rodarmos uma análise de ciclo de vida, assim, falando de maneira bem grosseira, né, nesse exemplo que nós temos aqui, nada mais é, nada menos é do que eu quero saber qual que é a pegada de carbono total, né? Qual que é a pegada de carbono associada à produção de um quilo de óleo de soja. Para que eu faça essa análise, eu simplesmente devo considerar, eu devo multiplicar os meus fluxos do meu inventário por esses fatores de emissão, pelos fatores de caracterização. Basicamente isso. Basicamente isso. Só que, é claro, os inventários eles têm que estar normalizados para o meu fluxo de referência, e os inventários, e também aqui eu tenho uma alocação que eu devo fazer. Tá? Dúvidas em relação a isso? O que está por trás desses fluxos, desses inventários? A coisa é só avisar. Eu só queria chamar a atenção para vocês de dois aspectos aqui. Na verdade, né? Um aspecto. No caso da produção de soja, vocês podem perceber que aqui nós temos os fluxos de entrada e os fatores de emissão associados a eles. Né? Especificamente no caso da fabricação do óleo de soja, eu explicitei o ciclo de vida associado à geração de vapor e à geração de eletricidade. Tá? Então, ao invés de colocar um fator de emissão aqui, eu abri o ciclo de vida do vapor, abri o ciclo de vida da eletricidade, só para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, a nossa ideia é começar de trás para frente. Para ficar uma coisa um pouco mais assim visível, eu não vou considerar 1 quilo aqui, tá? Vou considerar 1000 quilos, porque aí os números eles ficam maiores, digamos assim. Aí depois vai ficar grama de CO2 por quilo, ou quilo de CO2 equivalente por tonelada. Não vai fazer diferença. Mas aqui eu estou colocando 1000 quilos de óleo de soja. Então, óleo de soja aqui é o meu fluxo de referência. Baseando-me nesse número aqui, exatamente neste número, eu puxo tudo que está para trás. Tudo. Então, como nós fizemos na aula passada, né, em relação ao grão de soja, aqui eu devo calcular a produção de farelo, ou a geração de hexano, ou consumo, sempre me baseando em 1000 quilos de soja. Isso aqui a gente faz rapidamente por regra de 3. Ou seja, vamos começar aqui do produto. Se para a produção de 191 quilos de óleo de soja, eu consumo 1000 quilos de soja em grão, quanto eu devo consumir de grão de soja para a oferta, né, para a produção de 1000 quilos de óleo de soja? Ora, é uma regra de 3 simples. O ciclo de vida ele geralmente é linear, grande parte das vezes. Então aqui nada mais é, vocês só fazer a regrinha de 3, aqui eu não consigo desenhar, né, mas um multiplica pelo outro, divide e tal. Então o que nós fazemos aqui? Eu pego a minha unidade fluxo de referência, né, minha unidade funcional, 1000 quilos, e multiplico pela relação dos dois. Grão de soja dividido por óleo de soja.
Se vocês olharem aqui, né, o R19 é o óleo de soja. Eu vou multiplicar pelo soja em grão, Q15, dividido pelo óleo de soja do inventário original, Q19. Corta, corta, fica grão de soja. Né? Então, para que eu produza 1.000 quilos de óleo de soja, eu devo esmagar 5.235 grãos de soja. 0,60 grãos de soja. 5.235,60 quilos de grão de soja. Me desculpe. Né? No Excel, não sei se vocês têm essa familiaridade, mas nós conseguimos muitas vezes puxar. Né? Então, a relação sempre vai ser a mesma. Né? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Unidade funcional, 1.000 quilos, vezes a relação de hexano por óleo de soja. Sempre o 1.000 quilos, eu vou fixar ele aqui, vai ser o mesmo, né, para todos os fluxos, e aqui o denominador também, o óleo de soja em quilo também vai ser. Então, vá lá. Para que eu produza 1.000 quilos de óleo de soja, eu utilizo 5,24 quilos de hexano. E veja que essa planilha ela já está, digamos assim, programada. Né? Eu multipliquei aqui 5,24 quilos de hexano. Eu sei que no ciclo de vida do hexano, para cada quilo de hexano que eu produzo, eu emito para a atmosfera 2,68 quilos de CO2. Ora, se eu preciso de 5,24 quilos de hexano, o meu resultado significa que o hexano é responsável pela emissão, o consumo de hexano é responsável pela emissão de 14 quilos de CO2 equivalente por 1.000 quilos de óleo de soja que eu produzo. Então, nada mais é do que a multiplicação desses dois. Bom, eu posso estender essa fórmula, copiar as fórmulas, olha lá. Isso aqui é a quantidade de quilo de vapor que eu preciso, a quantidade de eletricidade que eu preciso. Daqui a pouco nós vamos lá para baixo. E posso estender aqui também, ó. Fórmulas. Isso aqui é a quantidade de torta de soja que eu preciso e a quantidade de hexano. Geralmente, hexano é usado apenas para extração. Então, a quantidade que eu consumo aqui, eu jogo fora isso daqui. Chama atenção para vocês pelo seguinte, como eu falei, a planilha já está programada, né? O vapor, para cada 1.000 quilos de óleo de soja que eu produzo, eu devo consumir 2.600, mais ou menos 2.620 quilos de vapor. Então, este valor de vapor, veja que ele está aqui, ó. Ele vem aqui para baixo. Aqui, ó. Este valor de vapor, só colocar aqui para vocês verem. Ele já vem aqui para baixo. Né? Então, esse valor de vapor, ele abastece. É isso que o software faz. É exatamente isso que aconteceu com o hexano. Só que no caso aqui nós temos fator de emissão. Ou seja, o meu sistema está demandando 5,24 kg de hexano. Então, toda vez que eu consumir hexano, né, eu pego, no caso aqui, 5,24 e jogo lá no inventário original do hexano. Talvez o inventário esteja por 1.000 toneladas de hexano. E você faz essas regrinhas de 3. Exatamente o que aconteceu aqui. Aqui, para produzir 1.000 quilos de óleo de soja, eu consumo 2.620 quilos de vapor. Certo? Então, aqui, ó, quilos de vapor, ele já é jogado aqui embaixo. Ele já aciona esse ciclo de vida. E aí eu faço, né, todas as relações associadas. Se para a produção, o inventário original de 1.000 quilos de vapor, eu consumo 30 quilos de gás natural, poxa, eu estou precisando de 2.620. Então, vou consumir isso de gás natural. E assim por diante. Né? Então, é assim que você pensa no ciclo de vida. Né? Aqui eu estou acionando separadamente os fluxos, né, de geração de eletricidade e já dá um resultado. Né? Então, para a produção desta quantidade de vapor d'água, considerando todas as emissões, né, os inputs, então está dando 734 aqui, ó. 734 já vai aqui. Aqui nesses dois, só para finalizar, né, exaustivamente essa explicação, aqui nesses dois eu não tenho nenhum fator de emissão que multiplique. Né? Justamente porque
eu calculei o ciclo de vida da geração de vapor e de eletricidade por fora, que é o que geralmente se faz no software quando nós fazemos análise de ciclo de vida. Só para vocês verem o que isso significa. Eu nem estou falando de alocação ainda, tá? Mas vamos fechar o nosso ciclo de vida. Vejam, para minha unidade funcional de 1.000 quilos de óleo de soja, 1 tonelada, de novo, embora minha unidade seja 1 grama, seja 1 quilo, né? Está aqui, ó, 1 quilo de óleo de soja. Eu coloquei 1.000 quilos aqui apenas para os números ficarem mais visíveis, né? Se eu colocar 1 quilo aqui, os números eles ficam muito pequenininhos, mas os resultados eles vão ser os mesmos. Tá? Coloquei 1.000 só para vocês terem uma ideia. Bom, se para a produção de 1.000 quilos de óleo de soja eu consumo 5.235,60 quilos de grão, é neste valor que eu devo acionar o meu inventário. Então, o que sai de um, puxa do outro. O que sai de um, entra no outro. Então, aqui eu coloco igual. Está aqui. E no caso do inventário, o que eu preciso de 5.235,60 quilos de grão de soja. E aqui, eu vou fazer exatamente a mesma conta que eu fiz anteriormente. Regra de 3. Para a produção de 3.000 quilos de grão de soja, eu consumo 50 quilos de semente. Ora, para a produção de 5.235 quilos de grão de soja, quanto de semente que eu devo consumir? Regra de 3. Né? É esse vezes a relação dos dois. Né? No caso aqui, isso vai se repetir, como eu mostrei anteriormente, para todos os outros. Aqui, ó. Preciso de 84 quilos de semente. Né? Preciso de 14 quilos de nitrogênio, de 122 quilos de fósforo. Os valores que eu emito e assim por diante. Bom, então assim, quando nós analisamos, né, a produção do óleo de soja, 1.000 quilos de óleo de soja, eu vejo que na etapa de extração eu tenho a emissão de 770, mais ou menos, né? Estou somando isso daqui, 770 quilos de CO2 para cada 1.000 quilos de óleo de soja produzido. E na etapa agrícola, que é o que geralmente acontece, eu tenho uma emissão de quase um pouco mais que o dobro. Um pouco mais que o dobro. Só que nós sabemos o seguinte, que na fabricação do óleo de soja, nós temos múltiplos produtos. Toda essa emissão que acontece tanto na extração e essa emissão que acontece na produção agrícola, ela na verdade é para produzir óleo de soja e para produzir a torta, o farelo de soja, que é muito utilizado inclusive para fazer ração. Então, é dessa forma que acontece. Né? É uma produção conjunta. Não tem como, porque o óleo, não sei se vocês já viram, você tem um grão de soja, você esmaga esse grão, você tira o óleo, o bagaço, digamos assim, é o farelo, que tem um valor de mercado muito grande. Então, na verdade, todas essas emissões é para produzir os dois produtos, mas eu estou interessado apenas no óleo. Ao estar interessado apenas no óleo de soja, eu devo definir. A culpa vai tudo para as costas do óleo ou eu devo dividir essa culpa ambiental? Aqui eu estou falando de emissões de gás de efeito estufa. E eu assumi, na primeira etapinha ali do meu ciclo de vida, que eu vou fazer a alocação. Eu vou fazer a alocação mássica. De modo que como é que funciona a alocação mássica? Nós fizemos isso na semana passada. Nada mais é do que a relação entre os dois. Né? Enquanto eu estou produzindo 800 quilos de torta de soja, eu produzo 191 quilos de óleo. Quando eu faço a relação dos dois, né, poxa, nada mais é do que isso. Ó. Soma quanto que eu produzo na minha planta? 991 quilos de produto. 191 quilos é óleo. Então, 19,3, que está aqui, né? Vou colocar isso daqui já em
19,3% ou 19% dos meus produtos produzidos refere-se ao óleo de soja. E o restante refere-se à torta de soja. Este fator de caracterização significa que, quando nós fazemos alocação mássica, ou outro tipo de alocação, né, por outra relação física, significa que apenas 19% de toda a carga, todas as emissões, são culpa do óleo de soja. É isso. Basicamente isso. Né? Então, a alocação nada mais é do que eu pegar essas minhas emissões e multiplicar pelo fator de alocação. Pegar essas minhas emissões e multiplicar pelo fator de alocação. Certo? Então, quando nós fazemos essa conta, né? Na verdade, aqui não é quilo, mas é grama de CO2 por quilo, ou quilo de CO2 equivalente por tonelada, que seja, né? Eu tenho esse valor. Para cada quilo de soja produzido, de óleo de soja produzido, eu emito para a atmosfera 460 gramas de CO2, sendo que o grande responsável é a produção de soja. Então, assim, se eu devo, que é a minha análise contribucional, né? O grande responsável é a produção, a etapa de produção de soja. Então, assim, se eu devo fazer alguma modificação ou melhoria no meu ciclo de vida, obviamente seria na produção de soja. E aí você pode, né? Você pegar aqui, olha, a semente, você tem uma emissão muito grande, a utilização de fertilizante fosfatado, que ó, tem uma emissão também grande, o uso de diesel tem uma emissão grande, poderia ser biodiesel, por exemplo, certo? Então, essa daqui, pessoal, é o ciclo de vida. Basicamente, é o ciclo de vida, é a ferramenta do ciclo de vida do óleo de soja. Dúvidas em relação a isso? Professor, Pois não. então, de 100% dos grãos de soja, apenas 20% é o óleo de soja. É isso? Em termos de massa, sim. De massa. É porque em alocação mássica, sim. Sim. Em alocação mássica. Você poderia fazer também, Gibrão, uma alocação econômica. Sim. Você pega o preço do farelo e pega o preço do óleo no mercado. Né? Você vai ver que esses valores eles ficam mais ou menos iguais. Não ficam tão distantes assim. Você poderia fazer uma alocação energética. Sim. Certo? Esse valor de 20%, que era esperado, né, uma vez que o grão de soja ele tem de 18% a 20% apenas de óleo, é para alocação mássica. Tá? Essa sua frase que você comentou, numa análise do ciclo de vida, a ideia tem que ser essa daqui. Ó. Então, quer dizer que 20%, numa alocação mássica, quer dizer que 20% de todos os impactos ambientais fica nas costas do óleo de soja. Sim, é isso. Essa que é a ideia. Ok, obrigado. Beleza? Dúvidas mais, Ruth, Laila, Adriele, vocês que não fizeram as duas, né? A Ruth acho que fez a avaliação do ciclo de vida, mas a Laila, Adriele, deu para... Ainda não fiz, não. Não fez? Deu para pegar a ideia, Ruth? Deu sim, deu sim. Eu pretendo fazer essa matéria nos próximos semestres. Perfeito. Laila, Adriele... Professor, Pois não. tranquilo. Então, numa análise assim, olhando, a torta do soja ela seria responsável por mais impactos, mas Sim. aí no fim a gente chegaria na mesma ideia de que a produção da soja leva mais impactos do que a fabricação da torta, no caso? Ficaria, né? Essa análise contribucional que nós vimos aqui, ela é uma análise relativa. Então vamos supor, vamos modificar aqui, tá? Vamos supor -se que por algum motivo aqui fosse um 20% e aqui 80%. Que não vai mudar aqui. Né? Porque as emissões totais, independente da análise, quer ver? Ó, eu vou colocar 100%, eu vou alocar 100% para o óleo de soja. 100%. Não muda. Não muda a análise contribucional, mas obviamente vai mudar as emissões. Emissões Entendi. totais. Né? Quando você coloca toda a culpa, toda a emissão nas costas do óleo de soja, o resultado da minha análise de vida está falando que eu estou emitindo
2.400 gramas por quilo de óleo de soja. Enquanto que os valores, né, com alocação máxima é 465. Por isso que eu falo, a alocação, isso é uma alocação máxima que nós fizemos, né? Mas o ciclo de vida, eu acho que foi até você que levantou essa hipótese na última aula. É possível você, não vou dizer alterar os resultados, mas você influenciar nos resultados finais, tá? Por isso que quando você compara ciclos de vida diferentes, né? Ah, eu fiz um, a Ruth fez outro, tal. Tem que ver se os pressupostos metodológicos, as premissas são semelhantes, senão não vai dar para, não tem como você comparar alhos com bugalhos, né? E num contexto corporativo, não precisa ser muito assim malicioso para perceber que é claro. Às vezes a empresa ela faz uma alocação que favoreça o seu produto. Isso é comum. Não é tão incomum, não. Entendi. Obrigada. O importante, Laila, e os demais colegas, é os conceitos associados a isso, né? A análise de vida, ela realmente traz para a tomada de decisão uma visão assim muito interessante mesmo, né? Porque você consegue mapear os impactos no ciclo. E as conclusões que você pode chegar é tipo assim, cara, o que está ferrando a minha pegada de carbono não é o que eu faço, é de quem eu compro. Olha a sacada, né? Ou o que está ferrando a minha pegada hídrica é o meu processo, ou a localização do meu processo. Então, assim, ciclo de vida é uma ferramenta que está muito na moda, né? E com razão, porque traz para a tomada de decisão uma visão típica de engenharia ambiental, é a visão do todo, né? E aqui a gente está falando de uma categoria de impacto, hein? Quando você pega aquelas metodologias que eu mostrei para vocês na aula passada, tem metodologia com 20 categorias de impacto. E geralmente tem trade-off, tem conflito. Seu produto fica muito bom numa categoria e muito ruim na outra. Como é que você faz isso? Certo? Mas o importante aqui é vocês terem noção do que está por trás de uma análise de vida, das etapas, e uma coisa que pega muito, né? Quando você tem múltiplos produtos, qual que é a forma de você alterar isso daí? Né? Gerenciar isso daí, na verdade. Certo? Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, nossa aula, gostaria de provocá-lo no seguinte sentido. Hoje existe, claramente, né, na versão mais atual da norma, existe a palavra ciclo de vida, antes ela aparecia, se não me engano, na versão de 2004, ela aparecia apenas ali nos comentários finais, ela aparecia apenas na 14.004, né, que é a interpretação da 14.001, mas hoje ela aparece no texto da norma, no texto principal da norma. E aqui eu peguei para vocês alguns locais onde a palavra ou o conceito ciclo de vida aparece. E nós vamos discutir um pouquinho isso daí, tá? Bom, você vê na norma ISO 14001, na versão atual, que é de 2015. A primeira vez que a palavra ciclo de vida aparece no texto da norma, tirando ali, né, no... Como é que fala? Só um minutinho. No glossário, né, no dicionário que tem ali no início, mas a primeira vez que aparece no texto da norma é no famoso requisito 612, que é aquele requisito, primeiro requisito da parte de planejamento, né, do plan, onde você levanta aspectos e impactos, fala quais são os significativos. Até na correção do primeiro estudo dirigido me surpreendeu, não muitos, mas alguns alunos esqueceram disso. Não adianta você levantar só aspectos e impactos. O mais difícil e o que é extremamente importante é você falar quais são os significativos. Porque todo o seu ciclo de vida ele vai focar principalmente nos significativos. Então, alguns esqueceram isso daí, eu até fiz esse comentário. Não esqueçam disso mais, certo? Mas a primeira parte dessa etapa de planejamento é o levantamento de aspectos ambientais.
certo? E exatamente nesse item da norma, né, o 612, que ele fala, olha, dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais das suas atividades. Perfeito. Produtos, serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar. E seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Guardem essa expressão. Perspectiva de ciclo de vida. A interpretação desse requisito, né? A interpretação desse requisito, que acontece, né, lá no apêndice da própria norma, né, A612, aspectos ambientais, fala o seguinte: quando são determinados os aspectos ambientais, a organização considera a perspectiva do ciclo de vida. Isso não requer uma avaliação detalhada do ciclo de vida. Então você não precisa. A norma ela não pede, mas a norma, né, quando os seus documentos, ela exige que o gestor do sistema, ou o sistema de gestão, ela transpareça essa perspectiva de ciclo de vida. E aqui na interpretação é bem claro. Isso não requer uma avaliação detalhada do ciclo de vida. Então não quer dizer que, puta, eu tenho que pegar todos os meus fornecedores, todos os meus processos, fazer ciclo de vida para cada um, tal, não sei o quê. Isso não requer uma avaliação detalhada do ciclo de vida. Não precisa fazer isso. A norma não quer dizer isso. Mas ela quer dizer o seguinte: o pensamento cuidadoso sobre os estágios do ciclo de vida que podem ser controlados ou influenciados pela organização é suficiente. Então, quando você for implantar um SGA nos moldes da 14001, o levantamento dos aspectos e impactos ambientais, os seus controles operacionais, essa perspectiva do ciclo de vida, ela deve aparecer. Aqui existe uma interpretação também do requisito 4.3, que, se eu não me engano, é o associado à comunicação. Minto, comunicação não. Associado ao escopo. Ao definir o escopo, a credibilidade do sistema de gestão ambiental depende da escolha dos limites organizacionais. Então você tem que falar, né? Olha, estou considerando essa unidade, o transporte, enfim. A organização considera a extensão de controle ou influência que ela pode exercer sobre as atividades, produtos e serviços, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. De novo, apareceu esse termo. E por fim, no requisito 8.1, que fala do controle operacional, que é um dos requisitos importantíssimos da norma, ou seja, é você fazer os procedimentos, é você falar o que você vai controlar, como você vai controlar, quem vai controlar. Coerentemente com uma perspectiva do ciclo de vida, a organização deve estabelecer controle, determinar seus requisitos ambientais, considerar as necessidades de prover informações e assim por diante. Então, nos 4 pontos da norma 14.001, né? Então, no requisito 612, na interpretação do requisito 612, que está no apêndice, na interpretação do escopo, e no requisito 8.1, fala de perspectiva do ciclo de vida. Perguntinha para nós discutirmos agora aqui, fazermos um brainstorm. Como que você implementaria a análise do ciclo de vida ou essa perspectiva do ciclo de vida no contexto da ISO 14001? Então, contextualizando um pouco mais. Você é contratado por uma empresa, e olha que isso pode acontecer, hein? Para implantar um sistema de gestão ambiental. Você sabe que a norma deixa claro, porque antes não ficava claro assim. É bom que tal, mas aqui é claro. Levantamento de aspectos e impactos ambientais, a delimitação do escopo, os controles operacionais, eles devem considerar uma perspectiva de ciclo de vida. Então, vocês são contratados por uma empresa, o cara que não tem nem noção do que é isso, ele pede para você implantar um sistema de gestão ambiental na empresa dele. Como que vocês atendem essa exigência da norma de perspectiva do ciclo de vida? Ruth, sugestão?
Tá certo, você pode repetir a pergunta que eu tava no banheiro fazendo xixi. Eu queria saber se vocês, ao serem contratados por uma empresa para implantar um sistema de gestão ambiental, como que vocês implementariam controles operacionais, levantamento de aspectos e impactos ambientais na perspectiva do ciclo de vida? Gibran, tem alguma sugestão? Tem que levar, assim, Ou você? Pode minha falar. opinião, tem que levar em consideração não só o que está sendo feito ali dentro da empresa, mas também, que nem o senhor estava falando, de onde que vem o produto e para onde que ele vai, como que é o tratamento desse produto com o nosso cliente final e como que a gente pode cuidar dele no final, depois que ele não tiver mais uso, qual será o retorno dele. E eu acho que é isso, mais ou menos. Tem que avaliar os impactos não só dentro do nosso processo, por exemplo, que nem agora eu estou na Tokstok. Eu não vou avaliar só ali dentro do CD de extrema os impactos que eu tenho, não. Eu vou pegar, eu vou olhar desde o meu fornecedor, o que que ele faz, como que ele faz, se o fornecedor dele, assim, várias coisas para poder avaliar do produto como um todo, do nosso produto como um todo. Perfeito. Ok. Adriele? Eu acho que é bem isso mesmo, de trazer como uma ferramenta, assim, e como o senhor citou, né, tipo, que a gente consegue identificar em quais etapas da produção ali que vai estar o maior problema, que vai estar sendo a maior parte da emissão e tudo mais. Então, talvez tentar agir usando a CV como uma base mesmo. Mas as etapas da produção ou as etapas do ciclo de vida? Eu não entendi. No caso, usar o ciclo de vida para analisar as etapas da... seria as etapas do ciclo de vida mesmo. Perfeito. Gibran, e você? Qual que seria a sua sugestão? Acho que implementar logística reversa ou análise, através da análise de ciclo de vida, né, do produto, ou também... Como é que você implementaria? Interessante isso que você falou, mas como é que você implementaria um sistema de logística reversa através da análise? Por que você usaria a análise de ciclo de vida para implantar um sistema de logística reversa? Ou, melhorando a pergunta, qual que é a finalidade de uma ACV dentro de um sistema de logística reversa? Analisar o produto, né, ver a funcionalidade dele desde da sua concepção, né, até o seu uso final, só que ver ali se através dessa análise se ele demonstrou uma performance ambiental boa para implementar essa logística reversa ou não, né? Perfeitamente. Interessante isso daí, viu? Porque às vezes, Professor, pois não. fiquei com uma dúvida agora que ele falou de logística reversa. A disposição final do produto, ela sempre vai ser um impacto significativo, não? Laila, não sei, viu? Não sei. Vai depender muito do produto. Muito mesmo. Tipo assim, produtos que não têm reciclagem, como por exemplo, lata de alumínio, a gente sabe que tem uma reciclagem relativamente significativa. Uhum. Mas aí outros produtos que a gente realmente sabe que não tem reciclagem, que não tem nenhum outro tipo de processo que ela passe, então ela geralmente teria um impacto significativo. E aí, então, no ciclo de vida, isso pesaria no final, né? Eu sei. Interessante esse tema que você trouxe, porque a disposição final. Vamos supor que eu sou um cara que produz, sei lá, celular, que produz latinha de cerveja, né? Eu não tenho, eu tenho controle? Será que eu teria controle sobre na onde que o cara vai jogar a latinha ou como que eu consideraria isso? Como é que eu consideraria Entendi, a perspectiva do ciclo de vida nesse caso específico? entendi. Mas Eu estou fazendo uma provocação mesmo para todos nós discutirmos. eu não. É realmente uma coisa totalmente fora do seu controle, porque é o consumidor que vai decidir onde que ele vai colocar. Mas é claro que eu acho que, por exemplo, estratégias de marketing, por exemplo, poderiam ajudar a incentivar o consumidor a dispor no lugar correto.
Exatamente, exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Uma Mas, das por exemplo, formas. porque tem empresas que fazem isso, né? Existe logística reversa, apesar de, eu acho, na minha opinião, que não funciona incrivelmente bem, mas existe, né? Uhum. Então, não sei, em algum momento isso teria que entrar, se a pessoa tem um projeto de logística reversa, ela tem que ter considerado isso no escopo do ciclo de No vida caso dela. de logística reversa, eu suponho que o próprio produtor ele consiga ter uma certa influência até direta, que ele vai ser beneficiado. É o que o Gibran falou. Daria um estudo bem interessante, né? Ou seja, eu considerar a logística reversa, porque ao fazer a logística reversa, muitas vezes você diminui a demanda de matéria-prima. Só que você É gasta exatamente isso que eu estou combustível, fazendo. você gasta combustível, por exemplo, para garantir essa logística. Agora, isso acaba sendo um case assim bem interessante, certamente deve ter muitos exemplos, você pode até falar um pouquinho para a gente sobre isso, mas o que eu quero colocar, o que a Laila disse, é o seguinte, cara, eu faço uma garrafinha, eu não consigo controlar, é inimaginável pensar, né, controlar diretamente quem que vai comprar essa garrafa, para onde que ela vai quando ela quebrar, se o cara vai jogar no chão, vai jogar no meio do rio, enfim, eu não sei. Só que eu consigo influenciar numa perspectiva do ciclo de vida. E uma forma de você influenciar é rótulo, propaganda assim, informação, olha, essa garrafa, joga em tal lugar, campanha de coleta, alguma coisa. Não deixa de ser uma gestão na perspectiva do ciclo de vida. Ô, Gibran, você levantou a mão. Pode falar. Que a provocação inicial, né, que você fez para a gente foi analisar de uma empresa, né? E aí eu propus isso. O legal seria também se essa empresa conseguisse também se integrar com outras empresas que teriam essa logística reversa aplicada, né? Que aí você ia fazer uma cadeia assim, né? Desde lá da matéria-prima que você vai consumir, né? Aí o produtor lá, que já aplica a logística inversa até no disposição final, né? Exato. Enfim. Exatamente. E esse era o maior, é um desafio maior, né, no caso. Sim, sim. Aí você entra em conceitos que estão também na moda, circular, né? Economia circular. Dá um tema interessante Isso, esse daí para estudar. exatamente. Exatamente. Ruth, seria. Não, eu só tô querendo comentar mesmo que lá a gente vai fazer um projetinho. Tem dois tipos de logística reversa, pelo menos na TOC, que é a logística reversa de produtos que são trocados por estarem errados, e a logística reversa final, que é depois do uso do produto. E aí eu vou estar entrando nessa parte, mas no caso para também, nessas duas partes, para no caso de evitar que aconteça a logística reversa por troca do produto, Uhum. e fazer um mapeamento de como que é a logística reversa final, do quando que o cliente descarta, como que descarta, e também fazer as partes com os fornecedores. Tá? Já tô cheio de coisa para fazer. Bem interessante. E assim, se antes ficava apenas num aspecto assim econômico para ver se vale a pena, né? Hoje eu percebo muitas empresas, aqui no Brasil algumas, mas fora do país com muito mais intensidade, é você trazer essas ferramentas tipicamente ambientais para a tomada de decisão. Acaba às vezes saindo mais barato, mas quando você joga na conta ambiental não fica tão bom assim, por exemplo. Então, com essa, especificamente com esse slide, né, eu acho que eu meio que esgoto aí tudo que nós tínhamos para falar de 14.001. A gente viu toda a norma, mas isso daqui é uma coisa muito nova que apareceu na 14.001. A gente está falando de 2015, hein? 6 anos atrás. Mas essa perspectiva do ciclo de vida. É um colega meu que ele. Como é que eu. Vamos lá, fazer só mais uma rodada aqui de conversa. Você fazer um ciclo de vida do seu produto, beleza, né? Você fazer um ciclo de vida do seu processo que você tem controle para você selecionar os fornecedores ou para você, na outra ponta, informar os seus clientes como que deve dispor finalmente o produto depois do uso, beleza. Mas como é que você faz? Será que é possível? A pergunta é essa. É possível você implantar essa perspectiva de ciclo de vida em todos os setores da organização?
Ou apenas setores associados à produção poderiam estar afetados? Vocês acham que dá para Todos. implantar isso aqui em RH, Claro. administração? Como? Uai, porque no RH não tem material, você não tem caneta, você não tem papel, você não tem impressora, você não tem cadeira. Certo. Você Ok. tem ali, e também tem a questão mais burocrática, assim, também, talvez, não ciclo de vida do sentido ambiental, talvez, mas fazer ali uma assimilação com os documentos da empresa também, saber de onde vem, para onde que vai, como que funciona. Então, eu acho que dá para adaptar para todos os setores, professor. Mas até agora a gente está falando apenas de produto, de É. material, né? Então, aí dá para usar os papéis, por exemplo. Certo, Controle mas de... será que daria para implantar uma perspectiva de ciclo de vida em pessoas? Serviço? Ah, desculpa. Você acha, Adriele? Laila? Não Porque sei, mas assim, dá para dar um jeitinho, assim, dá para adaptar algumas questões, eu acho. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você quer saber se a gente conseguiria colocar, né, por exemplo, uma contratação de pessoal? sim, sim. É porque assim, a gente fica muito na questão do ciclo de vida, a gente fica muito, e é normal isso, tá? Muito na questão do produto, né? Eu vou pegar, não é o fornecedor, eu vou pegar o produto daquele fornecedor. Quando eu falo selecionar fornecedores, é selecionar o produto daquele fornecedor que tem uma menor carga ambiental, beleza, né? E essa perspectiva do ciclo de vida para produtos, poxa, dá para você colocar em procedimento, dá para você colocar em controle operacional, dá para você colocar em tudo, né? Para produto. Mas a minha pergunta é mais uma provocação, não tem resposta certa não, tá? A empresa, ela não depende apenas de produto. Ela contrata, ela precisa de material, né? Só que ela precisa de pessoas que fazem serviços. Vocês acham que dá para aplicar CV em produto? Perfeito, é o que 99,9% faz, né? É fácil, ok. Mas será que dá para a gente aplicar CV em pessoas? No Para sentido de, selecionar? por exemplo, ver o background dessa pessoa, ver o que ela acredita, tipo isso? Ver se ela Pode tem ser. um Não sei. O que que você feeling acha? Você parecido acha com o da que empresa? Você acha que dá? Será que tem sentido isso? Ah, eu acho que talvez, mas as pessoas, elas são mutáveis, né? As pessoas evoluem ao longo dos dias. As pessoas não são constantes igual a produção de produtos. Uhum. As produções de produtos também ela altera, né? Mas ela Isso, altera menos. Desculpa, Gibran, pode falar. talvez estaria analisar o plano de carreira da pessoa desde quando ela ingressou na empresa, não sei. Até quando ela morrer, né? Então, Meio que ia mudar, né? Os indicadores ia mudar, porque não é um produto, né? Foi o que você falou. Seriam você trabalha com serviços, aquela. seriam, não sei, qualidade de vida, não sei o que você está querendo Não, não sei analisar. também. O que você acha, Adriele? Você acha que é muita loucura fazer isso aqui, ó? Aplicar CV em pessoas? Ai, professor, vocês estão conversando, eu tô, tipo, realmente tentando achar onde que poderia ser, mas pra mim, assim, é uma... Ai, não consigo encaixar onde que entraria, assim, tipo, com uma coisa que fizesse sentido, que a gente conseguisse estabelecer parâmetros, assim, sabe? Tipo, porque é o que a galera falou, é muito... Pessoas são mutáveis, evoluem, acho que é É. complicado demais, assim, para tentar... Talvez, tipo, precisaria de muita adaptação na metodologia, e aí já não seria mais tão efetivo, então já perderia as características dela também. Sim. Ruth? Acha meio loucura, engenharia social, isso daí? Ah, loucura mas estamos aqui para isso, né? Eu acho que pensar em coisas diferentes não é errado. Mas eu acho que aplicar do jeito que a gente está vendo aqui na aula já é mais complicado, entendeu? Que nem a Adriele falou, teria que sofrer uma série de mudanças e talvez acabaria mudando de nome, né? Acabaria E mudando de talvez conceito. avaliar se seria eticamente correto. Eu falo isso porque tem um colega meu que hoje trabalha na Amazon. E antes da Amazon ele trabalhou na Siemens e os caras fizeram isso no RH. Eu não sei os detalhes, né?
ou ele me passou, eu acho que não. Acho que ele me passou, inclusive. Mas eu até acabei não dando muita bola na época, mas pensando bem, achei uma coisa bem engraçada. E ele trabalha. Não, mas não é nem na Siemens. Foi uma empresa de portos. Não é na Siemens, não. Eles, no processo, salvo engano, tá? Salvo engano, no processo de contratação, eles incluíam alguma perspectiva do ciclo de vida. Porque assim, o produto, ele tem uma função muito específica, né? Eu vou usar o nitrogênio para fertilizar a terra, eu vou usar o diesel para queimar e tal. Então você tem uma função específica, uma unidade funcional específica e um processo específico. No caso de uma pessoa, contratar uma pessoa para trabalhar no setor de sustentabilidade, ele acaba tendo uma função específica também. Talvez a unidade funcional não seja uma coisa, seria uma pessoa, sei lá, o número de serviços que ele faz por semana, não sei. Mas, só para provocar vocês, né, no final da aula, essa perspectiva do ciclo de vida, ela pode, na minha opinião, né, depois conversando com ele, ela pode ser aplicada e eles fizeram. Pegando o histórico da pessoa, quais, sei lá, publicações de LinkedIn, quais são as redes sociais que ele... E quando você pega uma pessoa engajada, desculpe, naquele determinado tema, não é? Você pega uma pessoa que está 10 anos na área ambiental, e você percebe que além da formação técnica dela, você tem uma certa, entre muitas aspas, né, tomar cuidado com essa palavra hoje em dia, você tem uma certa militância para a logística reversa, as publicações que a pessoa faz, o que ela compartilha em rede social, você acaba contratando um serviço, né, baseado no ciclo de vida. Ou não? Vocês acham muita viagem isso? Eu acho bastante subjetivo em alguns pontos. Sim, subjetivo de fato é. Mas de produto também é, viu, Laila? Isso que a Bia falou, eu acho que é muito difícil de sistematizar, assim. Não sei. Uma ferramenta, né, para isso. Uhum. Eu falo Às porque... vezes, Pois não, Gilberto, pode falar. às vezes a pessoa é mais reservada, né? Então, por exemplo, se eles analisaram você pela rede social, né? Mas desculpa, não analisaram, por exemplo, o conteúdo que você já leu, Sim. físico, né? E tudo mais, que pode estar totalmente relacionado com a vaga, né? Só que aí não foi levantado aí nessa análise. Então, é meio subjetivo, é isso mesmo. Sim. Mas assim, o que eu falei para a Laila, a análise de ciclo de vida, ela é subjetiva no final das contas. A gente viu ali a questão de alocação. Por que você escolheu máscara e eu escolhi energético? Porque eu quis, por exemplo. Ou para favorecer o meu produto, ou para desfavorecer o seu em comparação com o meu. Existe um nível de subjetividade, mas existe uma tendência em ACV para você diminuir essas subjetividades, né? Não, e foi até bom você ter levantado isso, que agora vou começar. Não, eu não estou falando que é uma regra, tá? Não, eu tô brincando. Mas essa ideia do ciclo de vida, isso é uma coisa que eu falo para vocês que é uma das minhas áreas de pesquisa. Ela está saindo, e vocês vão pegar, vocês já estão vivendo essa transição. Ela está saindo do âmbito estritamente mensurável e técnico, a pegada de carbono do etanol de cana-de-açúcar. E está indo, hoje em dia, no final do ano, eu vou tentar mandar um trabalho para lá, mas a minha orientadora, lá da Holanda, ela é editora de um livro só sobre análise do ciclo de vida social. ACV social. Se vocês tiverem interesse, depois vocês deem uma olhada. Eu estou me movimentando para mandar um trabalho para lá. Mas isso daí, uma das fronteiras da análise do ciclo de vida é isso. É você transformar aquelas entradas e saídas, você transformar em igualdade de sexos, né, de masculino e feminino, homofobia, racismo. Tem certos acidentes de trabalho, é uma coisa que já é mensurável. Mas tem certas coisas que ultrapassam o limite da medida, né? Que você... ACV social. É uma coisa que está muito na moda. Mas seria para avaliar dentro de um contexto empresarial ou dentro de qualquer contexto? Bom, eu acredito que seja de um contexto empresarial, né? Ou, na verdade, Laila, qualquer contexto. Ou seja, ao invés de eu selecionar os meus fornecedores apenas a partir de uma ACV de pegada de carbono,
eu vou selecionar os meus fornecedores a partir de uma ACV de mão de obra escrava. Talvez o meu fornecedor ele não tenha mão de obra escrava, mas o fornecedor do meu fornecedor, que eu só consigo visualizar através de uma análise de ciclo de vida, tenha. Então, a ACV Com toda social... certeza isso acontece no nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. Mas a CV social é uma coisa que está muito assim, vocês vão pegar essa transição. Vocês já estão vivendo, na verdade, essa transição. Né? Mas não é uma coisa um menos a outra. A CV social substitui a CV comum. Né? Mas já existem metodologias para isso, como sempre, muito discutíveis, mas incluir o aspecto social nas tomadas de decisão. Pensem nisso com carinho. É nesse contexto aqui que vocês vão ser contratados. Só se vocês quiserem ficar pobres que nem eu e virar professor, mas esse contexto aqui que vocês vão trabalhar, certo? Galera, parar por aqui hoje. Na aula que vem, só parar aqui, ó.